Pois é, agora eu vou pegar um livro um pouquinho mais tenso, talvez alguns de vocês não conheçam. É um dos meus escritores favoritos, portanto vai ser uma análise totalmente parcial e não sei até quando isso vai colaborar com vocês, mas a gente vai falar um pouquinho do Albert Camus. O título está em francês, o nome do livro é Primeiro Homem. É bem interessante esse livro, até para vocês assim verem obras de outros autores, porque é interessante você sempre olhar os rascunhos, as obras incompletas. O Primeiro Homem é um único livro que o Camus escreveu e veio a público totalmente incompleto. Foi encontrado nos destroços do carro que ele sofreu um acidente indo para Paris, em 1960, depois do falecimento dele. E é uma obra bem emblemática, porque justo a última obra dele, ele nunca tinha feito obras de cunho mais pessoal. As obras dele sempre tinham um fundo mais filosófico, um fundo mais jornalístico, porque ele tratava muitos assuntos da Guerra Fria, muitos assuntos sobre a época literária que ele viveu. Ele era um argelino na França, portanto ele é uma pessoa que tinha vindo de um país subdesenvolvido, e ele tratava de coisas pessoais, mas de coisas externas a ele. O Primeiro Homem é o primeiro livro que ele fala a história de um personagem, que é o Jacques. E o Jacques, na verdade, é uma alegoria da vida dele. Então, ele faz através de uma alegoria de um personagem chamado Jacques, que ele tem uma educação na Argélia, uma educação pobre, mas ele é o único da família que está tendo uma educação intelectual. Ele é o único que está tendo uma ingressão na vida universitária, na vida do ensino superior. E ele retrata todas as faltas que o Camus teve na vida. O pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial, então ele nunca teve uma presença paterna em casa. Então ele vivia numa certa ditadura feminina, por assim dizer. Era uma educação que misturava o mimo e o rigor ao mesmo tempo. E o livro também retrata muito os problemas que as crianças têm em escolas de países subdesenvolvidos para se educar à maneira dos países desenvolvidos. Um professor de origem francesa ele tem dó daquela criança e ele resolve educar ela de uma maneira marcante. Então ela acaba ocupando aquele espaço que o pai tinha antes. E uma das temáticas que o Camus aborda em todos os livros dele é o absurdo, que é a questão que, principalmente pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, elas tendem a não ter uma história. A história delas se confunde com as metrópoles. A história delas, na verdade, não é uma identidade própria. Essa identidade foi criada por europeus, essa identidade foi criada por um organismo externo, um Estado externo. Então, como elas não têm passado, as pessoas tendem a não imaginar um futuro. Então elas vivem apenas pelo momento. Então ele tem a interesse em ter uma educação intelectual superior, mas ele está vivendo aquele momento, ele vive com condições precárias de estudo. Então é um livro muito rico para isso. Assim, ele demora um pouco para engrenar, porque tem muitos problemas. Assim, ele estava muito rasurado no começo, as pessoas que leram os manuscritos, elas não conseguiram traduzir alguns trechos, mas você vê à medida que vai passando o livro que ele é um livro muito marcante, porque ele mostra a vida pessoal de um intelectual. Porque o Camus é muito relevante, ele ganhou o Nobel, foi o primeiro africano a ganhar um Nobel, e mostra a vida pessoal dele pela primeira vez numa obra de literatura. Então só por isso vale, assim como George Orwell, que foi o nosso elogio anterior, ele é um dos principais literários para vocês entenderem a primeira metade do século XX, por consequência a segunda metade. Ele é um cara que pensou a Guerra Fria, que não queria nem o avanço do comunismo e nem do capitalismo, porque ele se desiludiu com o comunismo também, e ele via ao mesmo tempo dentro do capitalismo muitas intolerâncias da parte dos Estados Unidos. Ele também foi um grande, profundo pensador sobre questões da bomba atômica, do nazismo. É muito interessante dar uma olhada nessa obra. Essa obra em específico não fala tanto sobre a Segunda Guerra Mundial, mas você vê muitos valores que ele vivenciou na vida embutidos ali. Então é isso, é uma obra bastante rica por esses motivos que eu falei aqui para vocês, e ao mesmo tempo é um escritor que eu gosto bastante, vocês vão gostar. Ele não faz livros muito grandes, apesar que esse livro é um pouquinho maior, ele tem cerca de 300 páginas, mas ele faz livros até de 120, 90 páginas. É um escritor bem resumido, vocês vão lembrar muito de Graciliano Ramos, porque ele tem frases bem curtas e que marcam bastante.
E é isso que eu gostaria de falar. É um escritor que eu gosto bastante e eu queria repartir eles com vocês nesse terceiro dia, que é o nosso videocast de literatura. Terminando por aqui. Obrigado.